Olá, bem-vindos ao canal Desvendando a Torá. E hoje vamos mergulhar em uma das questões mais complexas e mais debatidas da história do Oriente Médio. Afinal, a Palestina é de Israel ou Israel é da Palestina? Nosso objetivo não é ser o dono da verdade ou ter a verdade absoluta, mas apresentar fatos, histórias e perspectivas que nos ajudarão a entender melhor toda essa questão. A terra que conhecemos hoje como Israel e Palestina tem uma história rica e complexa. Povos diversos que deixaram sua marca ao longo dos milênios. Os primeiros habitantes conhecidos da região foram os cananeus, por volta de 3000 antes da Era Comum, formando assim as 7 nações cananeias. No segundo milênio, antes da Era Comum, os hebreus, ancestrais dos atuais judeus, chegaram à região e estabeleceram o antigo reino de Israel. Gênesis capítulo 12, que diz: "E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a esta terra." Os filisteus, um povo do mar, também se estabeleceram na costa do sul de Canaã. Eles formaram uma confederação de 5 cidades-estado, chamadas elas de Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gat. Inscrições egípcias e achados arqueológicos confirmam a presença dos filisteus na região. A região foi palco de inúmeros conflitos, incluindo entre israelitas e filisteus. Os reinos de Israel e Judá eventualmente surgiram com Jerusalém como sua capital. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, assim diz David: prevaleceu contra o filisteu uma funda e uma pedra. Davi venceu o gigante Golias, que era um soldado filisteu. A região foi conquistada por vários impérios: egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos, cada um deixando a sua marca na população e cultura local. O achado arqueológico do Egito cita referências históricas e arqueológicas mostrando que Israel vivia e reinava nessa região. Durante o período bizantino, a população era predominantemente cristã. Com a conquista islâmica, no século VII, a região se tornou parte do Califado Islâmico e a população gradualmente se islamizou. As cruzadas europeias, por outro lado, trouxeram mudanças populacionais significativas, incluindo a presença temporária de estados cruzados. O Império Otomano governou a Palestina de 1517 a 1917, com uma população diversa de árabes, muçulmanos, cristãos e uma comunidade judaica significativa. A Palestina foi colocada sob um mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial. A imigração judaica aumentou, causando tensões com a população árabe local. Em 1948, o Estado de Israel foi criado, levando à Guerra Árabe-Israelense e ao deslocamento de muitos palestinos, evento conhecido como Nakba, catástrofe. A identidade palestina moderna começou a se formar em resposta ao colonialismo, ao sionismo e aos eventos políticos do século XX. A presença contínua dos judeus na região é bem documentada através de fontes históricas e arqueológicas e literárias. Desde os tempos bíblicos até a era moderna, os judeus mantiveram uma ligação interrupta com a terra, ao contrário do que muitos pensam. Referências no manuscrito do Mar Morto, textos judaicos do século III a.C. ao I d.C., encontrados nas cavernas de Qumran. As invasões assírias e babilônicas destruíram as cidades filisteias e judeus foram exilados, mas uma presença judaica persistiu na região. Durante o período helenístico, a cultura filisteia foi absorvida pela cultura grega dominante e a identidade filisteia começou a se dissolver. As revoltas judaicas contra o domínio romano, incluindo a revolta de Bar Kokhba, resultaram em uma dispersão maior dos judeus, mas a presença judaica persistiu. Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas e Guerra dos Hebreus, cita com exatidão todos os eventos que ocorreram do povo judeu e a derrota no evento de Bar Kokhba. A conquista islâmica e o período das cruzadas trouxeram novas dinâmicas culturais e populacionais à região. Durante o domínio otomano,
Havia comunidades judaicas significativas em Jerusalém, Safed, Hebron e Tiberíades. A partir do final do século XIX, ondas significativas de migração judaica para a Palestina, conhecida como Aliot, começaram a moldar a demografia da região. A declaração de Balfour e o mandato britânico reconheciam a presença histórica dos judeus e apoiavam a criação de um lar nacional para eles na Palestina. Os conflitos árabe-israelenses resultaram em deslocamentos populacionais e contínuas disputas sobre terras e fronteiras. Tanto os judeus quanto os palestinos mantêm ricas culturas e identidades que foram moldadas pela longa e complexa história da região. Literaturas judaicas e árabes oferecem perspectivas únicas e profundas sobre a conexão de ambos os povos com a terra. O debate contemporâneo sobre quem tem direito à terra é intenso e multifacetado, com argumentos históricos, legais e emocionais de ambos os lados. Os filisteus tiveram conflitos constantes com os israelitas, que são amplamente documentados na Bíblia hebraica. No final do período dos juízes e durante o reinado dos primeiros reis de Israel, Shaul e David, os filisteus sofreram várias derrotas significativas. David, em particular, teve sucesso em derrotar os filisteus e expandiu o território israelita à custa deles. 1 Samuel 17 e 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 17 ao 25. No século 8 antes da Era Comum, o Império Assírio, sob reis como Tiglat-Pileser III e Sargão II, invadiu a região e conquistou muitas das cidades filisteias. Eles se tornaram vassalos dos assírios, perdendo grande parte da sua independência. Após a queda do Império Assírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor II conquistou a região no século 7 a.C. As cidades filisteias como Ascalon e Gaza foram destruídas e despovoadas em grande parte durante essas campanhas. Com a queda do Império Babilônico, a região caiu sob o domínio do Império Persa, de 539 a 332 antes da Era Comum a.C. Durante este período, a identidade dos filisteus começou a se dissolver ainda mais, pois a região foi integrada nas estruturas administrativas persas. Durante o período helenístico, após a conquista de Alexandre o Grande, a cultura e a identidade filisteia foram absorvidas pela cultura grega dominante. As cidades costeiras da antiga Filisteia foram helenizadas e começaram a perder suas características filisteias distintas. Os filisteus, com um grupo étnico distinto, deixaram de ser mencionados nas fontes históricas após o período helenístico. Inscrições e registros desses impérios mencionam campanhas militares contra as cidades filisteias e subsequente submissão e destruição dessas cidades. Escavações em locais como Ascalon, Gaza, Ekron e Asdod revelam camadas de destruição e mudanças culturais significativas que correspondem aos períodos da conquista assíria, babilônica e persa. Historiadores gregos e romanos, como Heródoto e Estrabão, mencionam as cidades da costa do sul de Canaã, mas não fazem distinção clara de uma identidade filisteia, indicando que a cultura filisteia foi absorvida pelas culturas dominantes da época. Os filisteus, após uma série de derrotas e conquistas por parte dos impérios vizinhos, perderam a sua independência e, eventualmente, sua identidade cultural distinta. A assimilação cultural e as conquistas militares ao longo dos séculos contribuíram para o desaparecimento dos filisteus como um povo distinto, e as suas antigas cidades tornaram-se parte das civilizações dominantes que os sucederam, e logo essas mesmas áreas foram habitadas posteriormente pelos árabes oriundos de alguns países do Oriente Médio e África do Norte, e assim formando a atual Palestina. O nome Palestina deriva da palavra Filístia, a região habitada pelos filisteus. Os romanos adotaram o nome Palestina após a revolta de Bar Kokhba para renomear a província da Judéia, possivelmente em um esforço para suprimir a identidade judaica e associá-la a seus antigos inimigos, os filisteus. Que é conhecida como Palestina ou Palestino, nada tem a ver com os filisteus
da antiguidade, e sim são árabes e muçulmanos que vieram oriundos do Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio e da África do Norte. Entender a complexa história de Israel e Palestina nos ajuda a apreciar as profundas conexões que ambos os povos têm com a terra. Embora a paz pareça difícil, conhecimento e entendimento mútuo são passos essenciais para um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Qual é a sua opinião sobre essa questão tão complexa? Vamos continuar essa conversa nos comentários? Até a próxima!